Pode ser que você nunca tenha ouvido falar dela, ou talvez ela entrou no seu livro didático se você mora em Santa Catarina. Estou falando de Delminda Silveira de Souza, uma das maiores escritoras brasileiras do século XIX. Vou apresentar a vida dela para você, inclusive dizendo que ela nasceu num berço de uma família açoriana. Os açorianos, a gente sabe que é um arquipélago que foi colonizado por alguns países, né? Portugal não foi o único, né? Normalmente a gente está associando Açores com portugueses, mas além de Portugal, Holanda, França e até a Espanha colonizaram essa parte desse arquipélago. E quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de 4 estados: Santa Catarina, de onde nasceu a Delminda Silveira de Souza, Rio Grande do Sul, Pará e Maranhão. Então, nesses 4 estados brasileiros existe, né, povos açorianos. E a família da Delminda, então, era uma das famílias tradicionais açorianas. O pai dela era tesoureiro da alfândega do Desterro. Desterro era um nome anterior a Florianópolis, né, um nome que antecede essa grande capital de Santa Catarina hoje, e o pai dela se chamava José Silveira de Souza Júnior, era então funcionário público. A mãe, Caetana Xavier Pacheco da Silveira. Aí nós temos a Delminda Silveira de Souza. Ela, desde muito cedo, despontou demais para o universo das letras, dos poemas. Era uma menina muito aguerrida nos estudos e ela teve um grande preceptor, um professor chamado professor Venceslau Bueno de Gouveia. Este senhor tinha um grande amor pela poesia e ensinou para Delminda não só o amor pela poesia, como também um aprofundado ensino religioso. E isso vem a marcar a trajetória dessa mulher por toda a sua vida. Por quê? Existe uma curiosidade muito grande sobre ela. Ela só usava preto, quase sempre estava vestida de preto. E isso acontece em relação direta, não só com a sua vida pessoal, alguns traços de desenvolvimento da vida pessoal, como também esse perfil acadêmico, esse perfil poético. E vou explicar por quê. A Delminda, desde muito pequena, então, ela era considerada como assim, uma mente superior, meio que chocava as pessoas ao seu redor. E pasme, ela não fez o ensino médio, né, o que a gente chamou de ensino médio, que seriam os ensinos secundários. Mesmo assim, ela se tornou professora, porque ela era muito boa em português e francês. Então ela foi professora de português e de francês no Colégio Coração de Jesus, que é tradicionalmente católico, e foi o colégio onde ela estudou quando menina. E ganhou esse espaço, então, para professorar, né, mesmo não tendo feito o ensino secundário. Bom dizer que ela nasceu em 1856. Bem, na verdade, existem 2 datas de nascimento de 2 anos de diferença que aparecem para ela. Ou 27 de janeiro de 1856 ou 16 de outubro de 1854. Eu encontrei um poema escrito por ela à mão, né, a próprio punho, onde é uma poesia que dá para perceber que ela escreveu meio que na infância, adolescência, e ela fala, ela escreveu num dia de aniversário, e ela cita o mês de janeiro nessa poesia. Então provavelmente tenha sido 27 de janeiro de 1856. Como ela trabalhou também na imprensa, tinha vários textos, mas livros mesmo, ela começou a publicar já com 50 anos. E aos 66 ela foi convidada e ingressou na Academia Catarinense de Letras. Então hoje, se a gente for fazer uma pesquisa sobre as escritoras destaque do século XIX no Brasil, o nome da Delminda provavelmente vai aparecer por lá, por essas e outras. Tanto a figura, a imagem dela autoral foi tão importante que foi determinado pelo governo de Santa Catarina de que entrasse nos livros didáticos catarinenses suas poesias, sua biografia. Por isso que eu abri esse vídeo falando desta forma. Tá, Dai, mas e a história do preto? Aonde que foi parar? Termino de contar essa história. Ótimo, então é o seguinte: como o conhecimento, a inteligência dela espantava, chocava um pouco as pessoas, ela teve um movimento meio que natural de reclusão.
Então ela ficou mais solitária, mais reclusa, mais quieta no canto dela e optou pelo mundo dos sonhos e dos livros, né? Não tanto com essa badalação de vida social, em especial que a gente vê na própria escola, né? Ela sempre seguiu o caminhozinho dela, foi mais reclusa, mais quietinha, produziu bastante, colaborava com revistas, mas na dela. E assim ela vestia-se de preto para passar quase despercebida, digamos assim, talvez. Emily Dickinson só se vestia de branco, né? Era chamada da Fred Hampstead. Mas enfim, são histórias curiosas que envolvem, né, o fazer literário dessas mulheres que, dentro de um território essencialmente voltado ao homem dentro da literatura, conseguiam escrever, publicar e ter algum destaque na sociedade. É bom lembrar que a Delminda Silveira de Souza, ela se destacou entre os românticos, né? Entre o romantismo brasileiro, falando em termos de escola literária, num momento em que o romantismo era essencialmente masculino. Os seus temas principais eram amor, saudade, dores íntimas, e a gente vê muito também esse toque voltado à natureza. Então ela descreve a natureza de uma forma muito bela, muito lírica, sabe? É algo que parece que você pode tocar, você está sentindo com os olhos. É isso que os textos, as poesias dela levam a tocar na gente. E ela gostava muito de fazer poesias sacras. Como ela teve uma educação essencialmente tradicionalmente católica e era profunda entendedora, né, da literatura judaica, nas Sagradas Escrituras, a gente vai ver na produção literária dela fortes marcas disso também. Tem poesias sacras, tem elegias e tem inclusive contos que costuram com histórias bíblicas ou fazem uma releitura de um determinado momento, de alguma personagem. Por exemplo, Agar, né? Agar, que foi a escrava de Sara, que era a mulher de Abraão, e Sara, que não conseguia conceber, deu a sua escrava para Abraão como concubina, e ali veio o Ismael, então esse filho de Abraão e de Agar. Esse é uma das historinhas que ela faz uma releitura poética desse trecho bíblico. E a gente encontra isso em Contos de um Instante, que é um dos episódios do Leitura de Ouvido. Vai no Spotify, o nosso podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Leitura de Ouvido, ou no Spotify, ou na Apple Podcast, ou qualquer outro streaming que você goste. E aqui no YouTube, no canal do Leitura, tem mais um vídeo de debate, de conversa sobre este episódio de Contos de um Instante no próprio canal do Leitura de Ouvido. Vou deixar aqui na marcação deste vídeo para você conhecer. Então, esse universo todo da Delminda Silveira de Souza, que muitas vezes a gente nem escuta falar, foi uma escritora que eu garimpei e descobri sozinha. Na verdade, eu tinha um livro de seleções de contos de mulheres, né? Contos de mulheres brasileiras. E ela era uma das que estava lá, daí eu fiquei curiosa em relação a esse nome e fui atrás e tudo isso se desvelou, né? Essa escritora aqui de fato obteve destaque e morreu em 12 de março de 1932. Ah, um detalhe interessante, principalmente quando ela trabalhava na imprensa, ela publicava sob um pseudônimo, Brasília Silva. Era o pseudônimo que a Delminda Silveira de Souza usava. De repente você já encontrou, já leu algum texto da Brasília Silva, saiba que se trata da mesma pessoa. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, vai ter muito mais conteúdo de literatura sempre, trago biografias, trago storytellings, trago Open Book, né, que é uma playlist onde eu gosto de trazer debates, discussões sobre obras literárias, apresentando como se fosse uma resenha crítica mesmo. Tem vários vídeos com esse teor, com esse gosto, né? Deguste a literatura e fique sempre por aqui. Até a próxima!